Por que Deus faz diferença entre a descendência da mulher e a descendência da serpente? Porque Jacó promete que um rei vai chegar e tomar o cetro que estava na mão de Judá. Por que que Moshe diz que o Eterno vai levantar um profeta semelhante a ele, o qual todos devem escutar? E por que que o profeta Miqueias, profeta Isaías, por que que os salmistas falaram tanto sobre profecias que se concretizaram em Yeshua? Vamos descobrir como que isso aconteceu? Fique conosco que hoje você vai ter essas perguntas respondidas. Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso quadro De Volta para Jerusalém, onde nós estamos abordando temas que nós queremos trazer uma interpretação correta, uma interpretação do que realmente a Bíblia quer dizer a respeito de determinados assuntos. Nos vídeos anteriores nós falamos a respeito do Ruach HaKodesh, falamos o que é, qual que é a conotação que a Bíblia dá para ele. E hoje nós vamos começar a falar a respeito da pessoa de Yeshua. A pessoa de Yeshua, ela é controvérsia, porque nós temos o que a Bíblia diz de Yeshua e o que dizem de Yeshua. Então, o nosso foco, a nossa principal digamos assim, a principal investigação que nós vamos fazer é o que a Bíblia realmente fala a respeito de Yeshua. E hoje nós vamos começar essa aula falando sobre o que o Antigo Testamento, algumas profecias, porque são muitas, nós não vamos, se a gente for falar de todas, vai ficar dias aqui falando, mas nós vamos falar de algumas profecias que foram cumpridas em Yeshua. Algumas foram cumpridas parcialmente e nós esperamos o retorno dele para que ele possa, digamos, terminar de cumprir essas profecias na vida dele, mas a gente vai olhando para o que aconteceu com Yeshua, com a sua vida, e vai vendo o que os profetas falaram lá no Antigo Testamento, que vão corroborando como a pessoa de Yeshua, como o nosso Mashiach. E para você que quer conhecer Yeshua, não o Jesus romano, depois a gente vai esmiuçar mais essa questão do Jesus romano, mas você que quer conhecer Yeshua, a primeira coisa que você precisa se conectar, que você precisa realmente valorizar, você colocar como uma questão séria, é ele como o Mashiach. Algumas pessoas até falam, ele não é tal, mas se você é das nações, e essa é uma diferença básica que existe entre ser judeu, ter nascido em berço judaico, e você não ter nascido em berço judaico. O apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, ele vai dizer para nós que os judeus são deles os patriarcas, a Torá, os profetas, as escrituras e o Mashiach. Então nós encontramos aqui 5 formas do judeu chegar até o Eterno. Porque o próprio Yeshua, quando esteve aqui, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Yeshua se demonstra, se coloca como um caminho. E o judeu,
de berço, ele tem 5 caminhos. Ele tem os patriarcas, porque se ele guardar a tradição dos patriarcas, ele vai chegar a Deus. Ele tem a Torá, porque a Torá é a revelação do Eterno. Ele tem os profetas, que também levam para o Eterno. Ele tem as escrituras no geral. Nós vamos encontrar o livro de Salmos, Provérbios, tudo são escritos que nos direcionam para o Eterno. E eles têm também o Mashiach. Então, quando a gente fala que nós, que estamos aqui, seguindo a fé de Israel, e nós não temos a pretensão de ir lá evangelizar judeu, é por causa disso, amados. O apóstolo Paulo diz que o coração deles foi endurecido, não por qualquer razão, mas ele foi endurecido por um propósito de Deus, para que através desse endurecimento nós pudéssemos conhecer o Eterno. Se não fosse por Yeshua, até mesmo pelo Jesus romano, nós não teríamos contato com o Eterno. Nós estaríamos muito provavelmente envolvidos em idolatrias, como quando a gente ouve outras fés, outra fé, que tem lá os seus líderes, que lá tem a sua forma de cultuar, de tudo mais. Nós seríamos apenas isso. Mas nós, principalmente nós que nascemos nas nações, que não temos um berço judaico, que não nascemos dentro de uma cultura judaica, nós chegamos até a Torá através de Yeshua. Então, o Yeshua, ele pode não ser, isso é um outro tipo de assunto que a gente pode discutir em um outro momento, mas ele pode até não ser Mashiach para o judeu da gema, mas ele é para mim. E por que ele é para mim? Porque ele é o tzadik que me trouxe para a luz da Torá. Quando eu conheci o Jesus romano, quando eu conheci o Jesus que a Igreja Católica me apresentou, esse Jesus, ele falava para eu desobedecer o Pai. Então eu lia o Antigo Testamento e eu lia apenas por curiosidade, porque não era para eu obedecer. Eu tinha que obedecer o Jesus romano. E o Jesus romano dizia que eu podia comer porco, apesar do Pai ter dito que não era para comer no Antigo Testamento. No Jesus romano me ensinou a guardar o domingo, que foi uma coisa colocada principalmente pelo Constantino no ano de 321. Então, o Jesus romano me ensinou a guardar o domingo, mesmo o Pai dizendo que eu devia guardar o sábado, o Shabat. O Jesus romano falou que eu não precisava cumprir festas, mesmo o Pai dizendo no Antigo Testamento que as festas são estatutos eternos. Então, essa é a grande diferença. Hoje eu quero colocar para vocês algumas profecias que vão corroborar que ele é o nosso Mashiach. Se você conheceu a Torá, se você conheceu o Eterno através de um outro tzadik, esse tzadik vai servir de Mashiach para você. Por quê? Porque ele te trouxe para a luz. Ele te tirou das trevas. Ele te tirou da escuridão. E você, nós que estamos na igreja, nós conhecemos a Bíblia através dos ensinos católicos. A gente não pode deixar de reconhecer que a Igreja Católica ela foi responsável por espalhar a Torá pelo mundo inteiro. Por quê? Porque a Igreja Católica ela trabalhou para que se tivesse diversas traduções da Bíblia, depois o protestantismo, principalmente porque a Igreja Católica ela trabalhou para que a Bíblia em latim fosse espalhada pelo mundo. E o protestantismo fez com que as traduções da Bíblia fossem trazidas para a língua original do país. Então, o catolicismo espalhou a Bíblia e o protestantismo colocou a Bíblia na língua do povo. Então, isso foi até por muito tempo ponto de debate. Mas nós chegamos à Torá através de Yeshua. Através do Jesus romano, nós conhecemos a Bíblia.
Mas quando a gente conhece Yeshua de verdade, aquele que guardava a lei, aquele que cumpria mandamento, aquele que era obediente ao Pai, esse Yeshua é quem nos revela a Torá. Então eu falei na outra aula a respeito do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, que quando você ouve a palavra de Deus e dentro de você, você sabe que aquilo é verdade, mas você não tem coragem ou você não quer passar a cumprir aquilo que você descobriu que é verdade, é nesse momento que a Bíblia vai dizer que você está resistindo ao Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus, a Ruach HaKodesh, ela vai fazer com que, a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado. Mas é aquela frase, ele convence, mas não converte. Então hoje nós vamos ver algumas profecias que vão corroborar com a ideia de que Yeshua é o Mashiach. Então a primeira profecia é chamada no meio teológico de a primeira profecia messiânica, está no livro de Gênesis capítulo 3 e o verso 15, quando diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher. O Eterno está falando aqui com a serpente, pela serpente ter induzido Eva e induzido, de certa forma, Adão a pecarem no jardim do Éden. Então Deus está dizendo, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Então veja que a primeira coisa aqui é que o Eterno diz que vai haver duas descendências. Vai haver uma descendência da serpente, e vai haver uma descendência da mulher. E a descendência da mulher vai ferir a cabeça da serpente. E ela, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Então a gente vê qual é o grande agravo nisso aqui. É que a serpente até vai conseguir ferir o calcanhar da descendência da mulher. Mas a descendência da mulher vai pisar, ferir a cabeça da serpente. Então, nós vemos, e se você tiver curiosidade de abrir a sua Bíblia aí, o versículo 14 desse texto, Deus diz para a serpente que ela vai comer pó por toda a sua vida. E os nossos sábios dizem que essa alusão é uma alusão de que a serpente, ela sobrevive, ela vive do pecado do ser humano. Então, quando o ser humano peca, é como se ele estivesse dando alimento para que a descendência da serpente possa continuar agindo no mundo. Então, essa é a primeira profecia messiânica. E aí, a gente sabe que Yeshua foi ferido. Em certa parte, diz que quando ele se revelar novamente, e as pessoas vão olhar para ele quando verem que ele é o Mashiach, e a primeira coisa que vão ver são as feridas na sua mão. E vão dizer, que feridas são essas? E ele vai dizer, essas feridas são as feridas quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então, a gente sabe que Yeshua foi ferido. Mas ele feriu a cabeça da serpente. Por quê? Porque o resto do mundo, o ferimento que Yeshua sofreu na cruz, ele fez com que o resto do mundo pudesse também ser alcançado pelo poder da Torá, pelo poder da palavra de Deus. Antes de morrer, Yeshua vai dizer, olha, quando o Filho do Homem for erguido entre o céu e a terra, ele vai atrair para si muitos. Então, tirando o povo judeu, que pode por si só chegar ao eterno, o resto dos povos estavam todos condenados a morrerem sem ter conhecimento da Torá. E uma das promessas que Deus faz para Abraão é que em Abraão, ou seja, na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, essa é a primeira profecia que nós queremos falar, que mostra que Yeshua é o Mashiach. A segunda é a profecia que Yaakov, nosso pai Jacó, ele profere próximo de morrer.
Em Gênesis capítulo 49, ele está próximo da morte e ele está abençoando todos os seus filhos. E enquanto ele está abençoando os seus filhos, em 49:10 de Gênesis, Jacó vai dizer: portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Shiló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Então, quando a gente vê Jacó falando essa profecia, ele está dizendo, primeiro, que a tribo de Judá, a tribo de Judá, ela manteria o bastão de comando por toda a posteridade. As 10 tribos foram espalhadas pelo mundo quando foram invadidas pelo reino da Síria. E nós não sabemos aonde estão essas 10 tribos. Existem pessoas que defendem que esse movimento que está tendo agora para se chegar à fé verdadeira, a fé da Torá, esse movimento que está tendo em que as pessoas estão conhecendo o Torá de verdade, isso não é nada mais, nada menos do que o Mashiach reunindo as 10 tribos de Israel. Então, essas 10 tribos sumiram, ninguém sabe onde estão. Mas a tribo de Judá, a tribo de Judá, junto com a tribo de Beniamim, que são as duas tribos, a tribo que tinha a realeza, e em Beniamim, no território de Beniamim, estava colocado o templo, o tabernáculo foi colocado no território de Beniamim. Então, quando as 10 tribos foram dispersas pelo mundo, essas duas tribos se uniram e elas estão vivas até hoje, que mantém o povo judeu vivo. Então, o nosso pai Jacó, ele disse, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando da sua posteridade, até que venha Shiló. E esse Shiló é o Mashiach. O Mashiach vai ter o domínio da tribo de Judá. É por isso que a profecia depois vai ser fortalecida no reino de Judá, dizendo que o cetro não será mais da casa de Davi e que o Mashiach seria da descendência de Davi. E aí, quando o Mashiach retornar, ele vai ter o comando da nação de Israel. Aí a nação de Israel com as suas 12 tribos estabelecida. Essas tribos colocadas nos seus devidos lugares vão ser governadas pelo rei Mashiach. E aqui Jacó está dizendo que até que venha Shiló, quem vai tomar o cetro de verdade, e que a ele, vejam que ele não está dizendo, Jacó não está dizendo que quando Shiló chegar e pegar esse cetro, ele vai comandar todas as tribos de Israel. Não. A Bíblia vai dizer que todos os povos da terra obedecerão a Shiló quando ele chegar. E nós vemos lá no livro de Apocalipse dizendo que Yeshua vai reinar. E ele vai reinar com vara de ferro. Então, será um reino firme, não é um reino vacilante. Quando a Daniel vê aquele monstro que representa o último reino que vai dominar, que é o reino que tem misturado barro com ferro. O que é misturar barro com ferro? É um casamento que não dá certo, é Estado e igreja, é Estado e religião. Ele é um reino frágil, forte de um lado, porque militarmente ele é forte, mas ele é fraco de outro, porque ele é feito de barro. Mas quando o Mashiach chegar, quando o Shiló chegar, ele vai reinar e vai reinar com vara de ferro. Então, a próxima profecia foi dita por Moshe Rabbeinu. Moshe, o nosso mestre. Moshe, o nosso grande líder. E o que ele disse? Deuteronômio capítulo 18 e o verso 15. Ele diz, o Senhor teu Deus
te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvirás. Então, Moshe está dizendo que Deus vai levantar um outro profeta, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Moshe, a Bíblia vai dizer que ele era o profeta que falava com Deus frente a frente, face a face. E a gente quando ouve, quando lê a história de Yeshua, vê Yeshua se transfigurando no monte. Vê Yeshua tendo contato com Moshe no monte. Vê o próprio Pai, o Eterno, quando ele sai da água do Rio Jordão, onde ele foi imergir. Quando ele sai da água, se ouve as pessoas que estavam ali ouvir uma voz que veio do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Então, assim como Moshe falou que o Eterno ia suscitar um profeta semelhante a ele, nós temos Yeshua. Tanto Moshe abriu o mar e Yeshua andou sobre as águas. Moshe fez maravilhas, subiu no monte e recebeu a Torá. Yeshua era a Torá viva que veio dos céus. Ele mesmo vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Os vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Agora aquele que come do pão que eu sou, esse nunca mais morrerá. Uma outra profecia está no livro de Miqueias. E olha só que interessante. Mas tu, Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti, que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, nós vemos aqui Miqueias profetizando o quê? Que Belém, que é uma cidade pequena, que é uma cidade talvez sem destaque nenhum, mas dela sairá aquele que há de reinar em Israel. E quando a gente lê a respeito do nascimento de Yeshua, o pai dele morava na Galileia, mas saiu um decreto do imperador, do governador, ali que estava dominando a região da Palestina, e o decreto é o seguinte: a pessoa tem que se fazer um censo, se recadastrar, mas tem que ser na cidade dos seus pais. E ali, o pai de Yeshua, Yosef, sai da Galileia para ir até Belém, para participar do censo, para depois ele voltar para a Galileia. Então, isso mostra para nós que a profecia citada por Miqueias verdadeiramente se cumpriu na vida de Yeshua. A próxima profecia, o próximo profeta que nós vamos citar é Isaías. Isaías 9, 1 e 2 vai dizer: para que estava aflita, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Esse texto é o texto que diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, é o texto que João vai citar quando ele fala a respeito de Yeshua. E nós estamos vendo aqui que o profeta está dizendo: olha, lá na Galileia, a Galileia dos gentios, quando Natanael é convidado a conhecer Yeshua, ele diz: mas pode vir alguma coisa boa da Galileia? E o seu amigo vai dizer: vem e veja. Então, ele sair da Galileia, ele sair de um lugar que era desprezado, de um lugar que não tinha
nenhum histórico de grandes profetas, que não tinha um histórico de grandes homens de destaque, mas dessa Galileia dos gentios saiu Yeshua, começando na Galileia e firmando, porque várias passagens são citadas dele na Galileia. Quando ele lê aquele texto, que ele diz, que é o texto da Haftará de Isaías 61, ele diz, o Espírito do Eterno está sobre mim. Ele estava na sinagoga de Nazaré, lá na terrinha onde ele cresceu, aonde o seu pai lhe ensinou tantas coisas depois que ele veio do Egito. Então, o próximo profeta que nós vamos falar está em Zacarias 9:9. E a profecia é que ele entraria em Jerusalém montado em um jumento. Diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Então, nós vemos aqui uma profecia. Os nossos sábios dizem que o Mashiach, quando ele se revelar, se Israel tiver méritos, ele virá em glória. Mas se não tiver, ele virá no jumento. E naquela época em que Yeshua viveu, nós sempre falamos que o Sinat Rinam, o ódio gratuito, ele prevalecia naquela época. Mas ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, na cria de uma jumenta. E ali, talvez você não tenha nem essa percepção, mas ali ele foi declarado rei sobre Israel. Ali o povo estava disposto a começar uma revolução armada em nome de Yeshua. E esse é a grande chave que vai fazer com que no domingo ele entre sendo aclamado rei e na quarta-feira ele seja condenado à morte com o povo mandando soltar Barrabás. Por quê? Porque Barrabás representava essa ânsia do povo, essa vontade do povo de fazer uma revolução armada e expulsar os romanos, como já havia acontecido alguns anos atrás, na festa de Hanukkah. Quando a família de Matitiarro, os chamados Macabeus, eles colocaram o exército romano em fuga. Eles tomaram o templo de volta, purificaram o templo. Então, o povo, naquela época de Yeshua, se mantinha vivo a essa esperança de que eles poderiam se soltar dos laços que os prendiam a Roma. E depois que Yeshua morre e é ascendido ao céu, no ano 70, mais uma revolução é colocada em prática, quando o general Tito, ele destrói o templo de Jerusalém, põe fogo e destrói e espalha os judeus por todo o mundo. Então, a próxima profecia que nós vamos falar, ela está no livro de Salmos 22 e 16, que vai dizer assim, pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Então, veja que o salmista está dizendo nesse Salmo 22 que ele foi rodeado por cães. Um ajuntamento de malfeitores lhe cercaram. E o que eles fizeram? Transpassaram-me as mãos e os pés. E foi o que aconteceu com Yeshua quando ele foi morto no madeiro lá no Calvário. Então, só mais uma profecia que nós vamos comentar aqui com vocês, ela está no livro de Salmos também, é até um salmo que a gente sempre ora para quando alguém falece, é um salmo que a gente ora,
que é o Salmo 16. O Salmo 16 e 10, olha o que vai dizer. Pois não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O que é essa corrupção? O salmista está dizendo que o Eterno não deixará o corpo, e alma aqui tem a ver com nefesh, tem que ver com o nível mais baixo da alma, não ficaria na sepultura, e o corpo do Mashiach não entraria em decomposição, não começaria a se decompor. Então, antes que isso acontecesse, ele seria ressuscitado. E isso aconteceu na vida de Yeshua. Então, queridos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento está trazendo várias profecias. Essas aqui que nós lemos, algumas das profecias que estão relacionadas ao Mashiach. Mas tem mais um monte. Tem mais um monte. O livro de Isaías está repleto. Ele vai falar do rebento de Jacó, do rebento que vai subindo da terra. Então, nós nos apegamos a isso para termos a convicção. Não por causa do cumprimento dessas profecias, Yeshua é o nosso Mashiach. Yeshua vai ter a posição de Mashiach na nossa vida porque ele nos trouxe para a Torá. Como eu falei no começo dessa aula, o Jesus romano me levava contra a Torá. O Jesus romano dizia que eu não precisava obedecer o Pai. O Jesus romano dizia que Yeshua morreu para que eu não obedecesse mais o Pai. Mas quando a gente lê a Bíblia de verdade, a gente vê que a Torá é eterna. A Torá é para sempre. Então, Yeshua nos traz. Talvez você conheça apenas o Jesus romano. E aí o Jesus romano vai falar para você desobedecer. Aí o Jesus romano vai falar, não, isso é lei. Você está na graça. Não, isso aí é para judeu. Não. Quando você conhecer Yeshua, Yeshua vai falar para você, a Bíblia é verdade, a palavra de Deus é a verdade. E você precisa obedecer à verdade. Yeshua nos ensinou que quando nós conhecermos a verdade nos libertará. E nós estamos voltando para Jerusalém. Nós estamos nos conectando com a verdade. E cada dia mais nós vamos nos desvinculando dos enganos, das mentiras, e vamos nos apegando à verdade. E com isso nós vamos sendo livres, libertos, Beshem e Yeshua HaMashiach. Eu espero você no próximo vídeo, de volta para Jerusalém. Devagarzinho, com calma, sem se afobar, nós vamos voltando para onde nós nunca deveríamos ter saído. Vamos voltar para Jerusalém. Se você tem gostado do trabalho que a sinagoga Mikdash Davi tem feito, você pode nos ajudar. Você pode enviar o seu dízimo, a sua oferta, ajudar-nos a crescer, ajudar-nos a cada dia fazermos coisas que venham engrandecer a Torá do Eterno e o nosso Mashiach. Eu te espero na próxima aula de volta a Jerusalém, Beshem Yeshua HaMashiach.